Eu pensei que poderia suportar isso, cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Mas quanto mais o tempo passava, mais claro eu percebia o quão brutalmente errado eu estava. Ele era meu irmão, ela era minha irmã, e todos faziam parte de um jogo que eu nunca quis jogar. Mas me envolvi. Não foi apenas uma escolha. Foi o momento em que meu próprio povo, aqueles que eu amava, aqueles que eu admirava, começou a rasgar o mundo que todos nós construímos. E não para mim, mas para algum ideal estrangeiro. Eu não me importava com o que eles pensavam. Eu não me importava como eles me viam. E, especialmente, eu não me importava com o que eu estava prestes a perder. Mas, essencialmente, isso foi apenas o começo. Eu cresci em uma cidade pequena, em uma modesta casa de 2 andares com meus pais e minha irmã mais velha, Rachel. Ela era apenas 2 anos mais velha que eu, mas muitas vezes parecia que estávamos vivendo em mundos diferentes. O mundo de Rachel estava cheio de luz e atenção. Ela sempre conseguiu estar no centro, não importando as circunstâncias. Eu, por outro lado, era quem ficava nas sombras, cuja vida parecia completamente diferente, um pouco menos brilhante, embora talvez essa fosse apenas a minha percepção. Meu pai era dono de um cafezinho que nos fornecia tudo o que precisávamos para uma vida confortável. Era um homem simples, trabalhador e todos os dias trazia para casa sua cota de cuidados e alegrias. Minha mãe, que sempre cuidava da casa, ocasionalmente ajudava no restaurante, mas na maioria das vezes ficava fora da cozinha, criando um ambiente aconchegante em nossa casa. A vida não era luxuosa, mas não nos sentíamos privados. Havia calor, atenção e trabalho suficientes para não nos sentirmos pobres nem ricos. Rachel sempre foi o centro das atenções. Lembro-me de como minha mãe a elogiou uma vez, depois de um evento escolar, quando ela voltou cheia de alegria, segurando seu prêmio. Você vai conseguir tanto na vida, você é tão talentosa, disse a mãe, e eu fiquei na porta, segurando silenciosamente meu certificado da feira de ciências. Mas minhas realizações não pareciam nada comparadas às dela. Rachel sempre esteve no centro das atenções. Seu sucesso nas Olimpíadas Escolares, suas excelentes notas, sua presidência no clube de debates, tudo isso era motivo de orgulho. Enquanto isso, eu, com minhas abelhas e meu papel de tesoureiro do clube ambiental, parecia nunca merecer uma menção. Não é que minha vida tenha sido ruim. Não, estava tudo bem. Mas em nossa casa, entendia-se que Rachel sempre vinha em primeiro lugar, e suas conquistas se tornaram assunto de conversas intermináveis. Um dia, enquanto dobrava a roupa, mamãe me disse que eu deveria pensar em opções de carreira mais práticas. Ela disse isso calmamente, como se não houvesse nada de incomum nisso. Mas essas palavras ficaram comigo dolorosamente. Opções práticas significavam algo como trabalhar em varejo ou serviços. Era o jeito dela de dizer que eu provavelmente não poderia esperar mais nada, e aquela palavra prático era como uma faca no coração. Mamãe não percebeu o quão profundamente isso cortava, embora eu já tivesse me acostumado com essas dicas sutis, a ser não como Rachel. Rachel sempre ganhava novidades, as melhores coisas. Quando ela ganhou o iPhone mais recente, eu ganhei o antigo dela com a tela rachada. Quando ela usava roupas de grife, eu ganhava as de segunda mão. Cada reunião de família se tornou uma vitrine de suas conquistas. Lembro-me de papai contando aos nossos parentes sobre suas pontuações no SAT, gabando-se de seus sucessos. E mamãe não conseguia parar de brilhar enquanto falava sobre o futuro de Rachel. Diziam que ela entraria em uma das melhores faculdades da cidade, e todos esperavam que sua vida só começasse quando ela tivesse sua chance. Sentei-me calmamente à mesa, sem intervir na conversa, e tentei imaginar como seria minha própria celebração em 2 anos. Mas eu sabia que não seria nada parecido com o da Rachel. Tentei, me esforcei, estudei, fiz cursos extras, mas tudo parecia importar pouco. Quando chegou o meu momento, a resposta foi impiedosa e fria. Não podemos deixar você ir para a faculdade. Você não foi feita para isso, disse a mãe com desprezo. E senti meus sonhos se despedaçarem diante dos meus olhos. Eu perguntei,
E o dinheiro que eu economizei para Rachel? Minha pergunta ficou sem resposta e papai simplesmente pigarreou sem jeito. Tudo era diferente. Rachel tinha um caminho claro, notas excepcionais, perspectivas claras. E eu, aparentemente, fui feito para outra coisa. Talvez por trabalhar no CAF 3, que parecia ser a única opção viável para mim. Eu estava na sala, incapaz de acreditar em meus ouvidos, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Implorei, repetindo que poderia devolver o dinheiro com juros, que poderíamos pedir emprestado a parentes ou fazer um empréstimo que eu pagaria parcelado e providenciaria tudo por meio de um advogado, se necessário. Por favor, apenas me ajude a começar. Minha voz estava cheia de súplicas desesperadas, mas mamãe foi inflexível. Nós nunca tomamos empréstimos, Vanessa, e não vamos mudar nossos princípios por você. Você tem que aceitar suas limitações e encontrar um emprego adequado. Aquelas palavras pairavam no ar como uma pedra pesada que eu não conseguia levantar do peito. Fui para o meu quarto, sem conseguir dizer mais uma palavra. No silêncio da noite, chorei, sentindo o vazio crescer em meu coração. Mas as lágrimas aos poucos se transformaram em outra coisa, determinação, um desejo rebelde de não desistir, de não parar. Eu sabia que tinha que encontrar um caminho. Eu fui para aqueles que sempre me viram por quem eu realmente era, aqueles que me amavam incondicionalmente, meus avós. Em sua antiga casa, na cozinha cheirando a tortas assadas e chá fresco, abri minha alma. Lágrimas se misturaram com minhas palavras, mas continuei falando, sem esconder minha dor e desespero. Não posso simplesmente desistir da faculdade. Não posso, repeti. Os olhos do vovô estavam cheios de raiva e tristeza enquanto ele ouvia, mas ele não me afastou. Não temos poupança, querida, mas deixe eu pensar, disse. Ele ficou em silêncio, perdido em pensamentos, e eu, apesar da amargura, senti um pequeno raio de esperança cintilar por dentro. Os sonhos dos meus netos não serão destruídos assim, disse ele, e suas palavras se tornaram um voto. As semanas seguintes foram uma verdadeira montanha-russa de emoções. A decepção quando o banco rejeitou nosso pedido de empréstimo alternou com um choque inimaginável quando o vovô anunciou que estava vendendo sua antiga casa. Ele vendeu o terreno onde eles viveram a vida inteira, e o dinheiro, embora pouco, foi suficiente para cobrir minhas mensalidades da faculdade. Me candidatei a uma graduação em Gestão de Investimentos, em uma cidade o mais longe possível de casa. Minha família não acreditava em mim e eu queria ir o mais longe que pudesse para escapar da sombra deles. Quando saí, mamãe e papai não vieram se despedir. Eu estava no ponto de ônibus, e só a vovó me deu um abraço apertado, enquanto o vovô, tentando enxugar as lágrimas, fingia que nada estava acontecendo. Lembro-me daquele momento como se fosse ontem, porque foi quando finalmente cortei todos os laços com meus pais. Só me restava a minha determinação e o apoio deles. Em sua casa agora menor, senti que o sacrifício deles por mim não era apenas dinheiro, era amor e fé que eles nunca haviam me dado antes. 4 anos de trabalho duro, estudando tarde da noite e revisando materiais voaram, e finalmente recebi meu diploma em gestão de investimentos. Com meu diploma em mãos, voltei para minha cidade natal, cheio de grandes sonhos e determinação para alcançar o que me fora negado. Mas a realidade acabou sendo muito mais dura. O mercado de trabalho não era particularmente amigável com os recém-formados, e passei semanas enviando currículos com pouquíssimas respostas promissoras. Não havia empregos, e eu podia sentir meus sonhos começando a derreter. Finalmente, consegui um emprego em uma pequena empresa comercial, que não estava nem perto da prestigiada empresa de investimentos que eu havia sonhado. Foi só o começo, nada mais. Aluguei um pequeno apartamento na periferia da cidade. Nada de especial, mas era meu. A minha, paga com as minhas próprias mãos, a minha vida. E foi nesse momento que veio o telefonema inesperado. Rachel. Ela não ligava há muito tempo e sua voz do outro lado da linha soava inesperadamente doce e quente. Muito tempo sem conversa. Você deveria vir jantar neste fim de semana.
Adoraria pôr a conversa em dia. Eu congelei, sem saber o que pensar. Foi inesperado, mas achei que talvez o tempo tivesse mudado tudo. Talvez agora que éramos adultos, pudéssemos finalmente construir o relacionamento que nunca existiu antes. Eu não poderia ter me enganado mais quando, naquela noite, cheguei na casa de Raquel. A partir do momento em que entrei, pude sentir que havia entrado direto em uma armadilha montada com precisão fria e calculista. Os pais de Rachel estavam lá, junto com seu namorado. Um cara polido em um terno caro que mal notou minha presença. Seu olhar era distante e desapegado, como se eu não passasse de decoração para a noite. O interrogatório começou assim que nos sentamos à mesa. A mãe de Rachel levantou o garfo e, olhando para mim, começou seu discurso. "Conte-nos sobre o seu trabalho", disse ela, com a voz suando, como se já tivesse decidido que eu poderia ser comparada a algo humilde. Hesitei, mas respondi, tentando me manter firme. "Eu trabalho em uma empresa comercial", eu disse. "É pequeno, mas estável." Tentei manter o controle, tentando não deixar que aquelas palavras soassem como uma desculpa. Mas Rachel, sem esperar que eu continuasse, interrompeu com uma risada brilhante. "Uma empresa comercial? Quer dizer uma daquelas lojas de descontos?" A voz dela era zombeteira. "Honestamente, você não precisa de um ensino superior para esse tipo de trabalho. Qualquer um pode simplesmente sair da rua e ser contratado." Ela olhou para mim como se estivesse concluindo a conversa. Eu podia sentir o ar ao meu redor ficar pesado. Ela continuou. "Não é o mesmo que trabalhar no Citibank como minha mãe." E acenou com a cabeça para a mulher sentada à sua frente, que sorriu orgulhosa. "Ou ser um advogado como Thomas, um advogado de Anderson e Pierce." O namorado de Rachel deu um aceno presunçoso, lançando um olhar para mim cheio de desdém. A mãe de Rachel sorriu, tomando seu vinho. "Eu sempre te disse, querida, que faculdade é perda de tempo e dinheiro. Toda a propriedade do seu avô deveria ter sido usada com mais sabedoria." Suas palavras foram frias e severas. Seu pai acrescentou com um sorriso de escárnio, girando o copo. "Ei, talvez eu pudesse contratá-la como garçonete. Sabe, com a sua educação, a gente poderia realmente surpreender as pessoas no Café 3. Todos riram, menos eu. Sentei-me em silêncio, sem saber o que dizer. Meu rosto ficou vermelho de vergonha, mas fiquei quieto, rangendo os dentes. Lá dentro, uma onda de ódio começou a surgir contra essas pessoas que nunca haviam acreditado em mim. "Bem, onde você mora agora?" Rachel perguntou. E sua pergunta soou como um desafio. Olhei para ela, segurando minha fúria, e calmamente respondi. "Encontrei um lugar na Cedar Street." Em resposta, houve um suspiro coletivo. "Cedar Street", Rachel engasgou. Seus olhos se arregalaram e ela mal conteve uma risada. "Vanessa, esse é literalmente o pior bairro da cidade. Sabe, pessoas como você moram lá, os pobres." Suas palavras soaram como um tapa. Senti tudo dentro de mim apertar, como se alguém tivesse torcido meu coração. Mamãe sussurrou em seu ouvido. "Sim, os pobres." E todos riram de novo. Algo dentro de mim quebrou. Tudo o que eu havia tentado construir parecia estar desmoronando bem diante dos meus olhos. Essas pessoas nunca mudariam. Levantei-me tão bruscamente que a cadeira raspou no chão. Meus dedos apertaram em volta da minha bolsa até doer. "Sabe, prefiro ser pobre do que ser como você." Cuspi as palavras, sem pensar em como soariam. "Pelo menos eu sou minha própria pessoa. Não vivo do dinheiro do meu pai, nem dependo do patrocínio de ninguém." Minha respiração estava pesada e meu coração batia tão forte que parecia que estava prestes a sair do meu peito. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta, ignorando seus protestos e acusações. Ao sair para a noite, prometi a mim mesma que esta seria a última vez que ficaria na presença deles. Eu não precisava deles. A vida tem um jeito estranho de te surpreender quando você pensa que tudo acabou. Continuei trabalhando na minha pequena empresa comercial, mas me senti como se estivesse preso, batendo em becos sem saída, não importando para onde eu me virasse. E então, um dia, do nada, o telefone tocou.
Era a Gemma, minha antiga colega, minha colega de quarto da faculdade. Sua voz do outro lado estava cheia de emoção. Ela mal conseguia conter sua alegria. Vanessa, você não vai acreditar no que eu descobri. Você se lembra de como sempre falamos sobre o Maxwell Investment Group? Eles estão abrindo um escritório em sua cidade e estão à procura de novos talentos. Meu coração disparou. Isso era tudo que eu sempre sonhei. Maxwell foi um dos maiores nomes da gestão de investimentos. Essa não era apenas uma chance. Era a oportunidade que eu vinha lutando por todos esses anos. Passei aquela noite atualizando meu currículo e, no dia seguinte, me preparei para a entrevista como nunca antes. Quando entrei no escritório temporário deles, senti que tudo na minha vida estava levando a esse momento. Todas aquelas horas extras gastas trabalhando, toda a pesquisa que fiz no meu tempo livre, tudo valeu a pena. Uma semana depois, eles me ligaram e eu sabia que estava pronto. Eu estava no meu elemento. Eu me joguei no trabalho, absorvido em um senso neutro de propósito que agora se tornara parte de mim. Enquanto todos saíam do escritório às 5, fiquei até tarde, imerso no estudo de novas estratégias de investimento, revisando cada proposta e cada número para garantir sua perfeição. Minha atenção aos detalhes, minha capacidade de aperfeiçoar meu trabalho, tornou-se minha arma na batalha pelo sucesso. As pessoas começaram a perceber meus esforços e resultados. Vanessa, você está claramente talhada para isso, disse meu empresário durante minha revisão de 6 meses, e não pude deixar de notar o respeito genuíno em sua voz. Em resposta ao elogio, ele não apenas me elogiou, mas também ofereceu um bônus maior do que todo o meu salário anual na minha empresa anterior. Esse momento foi significativo. Eu estava no limiar do verdadeiro sucesso. Mas isso não foi suficiente. O bônus, o elogio, foi tudo apenas o começo. Eu entendi que o jogo real estava apenas começando, e eu estava pronto para isso. Assumi projetos maiores, construindo uma reputação de alguém que poderia transformar investimentos fracassados em minas de ouro. Os resultados vieram rapidamente. Meus bônus continuaram crescendo e eu já tinha um plano claro para cada centavo que ganhava. Eu sabia onde iria investir meu dinheiro e como iria multiplicá-lo. Depois de 2 anos no Maxwell Investment Group, decidi que era hora de dar o primeiro grande passo em minha nova vida. Entrei em uma concessionária de carros de luxo. O vendedor provavelmente pensou que eu estava perdido entre os carros brilhantes. Mas quando apontei para o modelo top deles e disse que aceitaria, seu rosto mudou instantaneamente. 1 hora depois, eu estava parando na casa dos meus avós. Vi o carro novo e reluzente estacionado em frente à casa deles. E, quando entreguei as chaves ao vovô, seu queixo caiu de surpresa. Mas não parei por aí. Meu próximo passo foi igualmente ambicioso. Fechei um acordo para um apartamento em The Heights, o novo empreendimento de maior prestígio da cidade. O apartamento tinha janelas do chão ao teto, bancadas de mármore e uma vista que me fez sentir como se eu fosse dono de toda a cidade. Certa manhã, ao sair do prédio com uma xícara de café na mão, ouvi uma voz familiar. Vanessa! Eu me virei e vi Rachel parada na minha frente, em seu agasalho de grife. Seu rosto estava retorcido em uma mistura de confusão e surpresa, como se ela tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, claramente chocada ao me encontrar em seu mundo. Lentamente, tomei um gole do meu café, saboreando o momento. Ah, eu moro aqui, respondi casualmente, apontando para o andar da cobertura. Acabei de comprar. A expressão em seu rosto naquele momento não tinha preço. Eu podia ver inveja em seus olhos. Pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez quando Rachel não conseguia esconder sua reação. Em seus olhos perfeitos, vi uma emoção genuína que não estava misturada com risadas sarcásticas ou o desdém frio que ela sempre me mostrara. Uma semana depois desse encontro, meu telefone tocou. Na tela, apareceu o número dos meus pais. O que já era surpreendente, já que eles não me ligavam há anos. Ainda mais surpreendente foi que eles estavam no bairro e queriam aparecer. Concordei, mais por curiosidade do que qualquer desejo de mudar alguma coisa.
Quando entraram no meu apartamento, suas expressões saíram direto de um livro didático. Mamãe olhou em volta, seu olhar disparando das janelas panorâmicas para os móveis de design. Papai, parado no corredor, parecia estranho, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Foi bastante divertido, embora também um pouco amargo. Mamãe finalmente passou o dedo sobre o balcão de mármore da cozinha, segurando um olhar de admiração. Deve estar indo bem para você, disse ela, mostrando claramente sua surpresa. Respondi secamente, oferecendo-lhes um assento no meu sofá de couro italiano. Eu podia sentir a presença deles ficando pesada, enquanto tentavam descobrir quem eu era agora e o que minha vida havia se tornado. E talvez naquele momento eles tenham percebido. Eu não era mais a pessoa que eles conheceram. Eu não era mais o mesmo. Trocaram olhares antes que a mãe, pigarreando um pouco, começasse seu discurso. Bem, na verdade, temos algumas novidades, disse ela, como se procurasse as palavras certas para suavizar o que estava prestes a dizer. Rachel está noiva de Thomas. Senti algo apertar no peito. Minha irmã, que sempre pareceu tão fora de alcance, agora estava caminhando por um caminho que antes me parecia inatingível. Ela anunciou no mês passado, na festa de noivado. Claro que não fui convidado. Era esperado, mas não menos doloroso. Mamãe continuou. Sua voz, aos poucos assumindo aquele tom familiar de resmungo que eu lembrava desde a infância. Eles estão planejando o casamento em 6 meses. Nós nos oferecemos para pagar metade dos custos, como é de costume, disse ela. Mas no momento seguinte, pude sentir a atmosfera na sala ficando tensa. Papai desajeitadamente se deslocou no lugar, mas parecia que o orçamento estava em ordem. $300.000. Quase engasguei com a água. $300.000, uma quantia que me pareceu totalmente incompreensível. Esse número atingiu minha consciência e senti um calafrio correr pela espinha. Mamãe, como se respondesse ao meu choque interior, explicou rapidamente. A família de Thomas tem certas expectativas. Eles são muito influentes na sociedade e prometemos cobrir metade dos custos antes de sabermos o valor. Ela ficou em silêncio então, lançando um olhar significativo para mim. Então, agora, você precisa de R$ 150.000. Revirei os olhos e terminei a frase dela por ela. Não vou te dar o dinheiro. Mamãe sorriu, sem perceber minha resposta fria. Já que você está indo tão bem morando neste lindo apartamento, trabalhando em uma empresa tão prestigiada, você quer que eu lhe dê o dinheiro? Respondi com firmeza. Um empréstimo. Meu olhar estava frio, confiante, e vi como o papai, intervindo, tentava me acalmar. Estamos pedindo um empréstimo. Claro, vamos pagar, vamos até tornar público. Sabemos que é muita coisa. Mamãe rapidamente acrescentou. Mas não podemos desistir agora. Seria tão estranho na frente da família de Thomas. Eles esperam um certo padrão, assim como quando eu queria ir para a faculdade. Eu a interrompi, incapaz de conter minha raiva. Você está falando de padrões, mãe. Mas onde estavam seus padrões quando pedi ajuda com minha educação? Onde você estava quando eu pedi ajuda? Papai, desviando o olhar sem jeito, tentou intervir. Seja razoável, Vanessa. Mas eu me mantive firme, sentindo minha raiva crescendo dentro de mim. Razoável? Eu exclamei. Você me chamou de indigna de uma educação, me ofereceu um emprego de garçonete, em vez de me ajudar. Você deixou o vovô vender sua propriedade para me ajudar enquanto reunia o dinheiro que tão generosamente dá a Rachel. Mamãe objetou. Seu dinheiro, isso é injusto. Suspirei, sentindo tudo dentro de mim fervendo. Não, o que é injusto é que você só veio até mim porque precisa de alguma coisa. Em resposta às objeções dela, abri a porta e disse com firmeza. Não dou dinheiro emprestado. Acredito que seja uma tradição familiar, né? O rosto da mamãe ficou vermelho de raiva. Como você ousa jogar nossas palavras de volta na nossa cara depois de tudo que fizemos por você? Ela gritou. Eu ri amargamente, sentindo o peso de suas demandas derramar.
Feito para mim? Eu repeti. Por favor, vá embora. Mamãe continuou murmurando algo sobre ingratidão, enquanto papai evitava contato visual. Quando fechei a porta atrás deles, senti como se um fardo pesado tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez na minha vida, fiquei diante deles em meus próprios termos, em minha própria casa, de uma posição de força, minha força. No dia seguinte, meu telefone tocou novamente. Dessa vez foi Raquel. O que há de errado com você? Sua voz era fria e alegre. Ela nem se deu ao trabalho de dizer olá, como se eu lhe devesse algo que precisava ser discutido. Ela imediatamente chegou ao ponto. Como você pode ser tão egoísta? Recostei-me na cadeira do meu escritório e olhei pelas janelas panorâmicas para o pôr do sol. Tudo ao meu redor parecia tão pequeno, tão ridículo, e eu me sentia tão forte e independente. Egoísta? Essa riqueza vem de você, Raquel? Eu respondi, como se estivesse sacudindo todas as suas manipulações. Somos família, Vanessa. Família se ajuda. Você tem dinheiro, todo mundo sabe que você está indo bem. Por que você não ajuda no meu casamento? Quase ri do absurdo do pedido dela. Foi tudo tão trivial. Que tal quando eu estava na sua casa e você me chamava de pobre? Quando você riu de onde eu morava e zombou do meu trabalho? Foi diferente porque eu era da família? Rachel objetou. Estávamos apenas provocando um ao outro e agora você está sendo ridículo. Eu afastei as palavras dela. Não. O que é ridículo é que nenhum de vocês falou comigo por anos até precisar de algo. Se você precisa tanto de dinheiro, por que não pergunta aos nossos pais? Eles são sua verdadeira família. Eles deixaram isso claro ao longo dos anos. Rachel explodiu. Você se acha muito melhor do que nós agora com seu apartamento chique e seu grande trabalho. Você ainda é a mesma irmãzinha patética que nunca foi boa o suficiente. A linha morreu e eu fiquei sozinha, sentindo uma sensação de alívio. Sentei-me ali, atordoado e abalado, percebendo que suas palavras não me machucavam mais. Eles apenas me exauriram. Fiquei parado na porta, imóvel, observando minha irmã, que claramente esperava algo diferente. Rachel sempre fora assim, capaz de brincar com as emoções, manipular com uma confiança silenciosa que às vezes hipnotizava. Mas agora, naquele momento, não senti nada além de cansaço de suas manipulações habituais, da maneira como ela trouxe à tona os mesmos velhos problemas apenas para me puxar de volta para seu redemoinho. Eu não queria mais fazer parte desse jogo. Você realmente acha que eu vou te ajudar? Eu perguntei, observando-a tentar manter seu rosto satisfeito, mas seus olhos traíram tudo. Ela estava nervosa. Era fácil dizer. Rachel mordeu o lábio, suspirou, mas ainda não desistiu. Vanessa, você entende o quanto isso é importante. Você não quer que a gente tenha vergonha. Você não quer que todos pensem que não podemos organizar um casamento adequado. Você sempre disse que a família é importante para você. Inclinei a cabeça e meu sorriso era frio, quase indiferente. Família. O quanto eu tinha ouvido falar dessa palavra, e quantas vezes acabou sendo apenas uma concha vazia na qual cada um colocava seus próprios interesses. Ela podia dizer qualquer coisa, mas eu não acreditava mais naquelas belas palavras que escondiam apenas expectativas e exigências. Você está falando de família, mas se você realmente se importasse comigo, você não teria vindo aqui com essa oferta, eu disse calmamente. Você não me usaria para resolver seus problemas. Em silêncio, ela se sentou na beira do sofá, girando nervosamente o anel em seu dedo. Vi seus lábios tremerem levemente e entendi que ela ainda esperava por ajuda. Mas quanto mais ela ficava sentada ali, mais eu queria fechar a porta na frente dela e nunca mais abri-la. Vanessa, você pode fazer isso. Você é rico, tem tudo. O que te impede de me ajudar? Rachel ergueu o olhar, que agora mostrava não apenas medo, mas também desespero. Senti um leve alívio. Talvez tenha sido cruel da minha parte, mas eu sabia que não poderia mais carregar esse fardo. Minha vida não foi feita para servir de pano de fundo para as ambições de outra pessoa. E quanto mais ela falava, mais eu sentia meu apego por essa casa, por essas pessoas, desaparecendo. Você não entende, Raquel.
Eu te ajudei todos esses anos. Fiquei pensando que um dia as coisas iriam mudar, que eu faria parte da sua vida. Mas tudo o que você já fez é exigir, e você nunca deu nada em troca. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras afundarem. Então, se você quiser que eu ajude, precisará repensar toda a sua estratégia. O silêncio pairava no ar. Rachel olhou para mim e, por um momento, vi algo como arrependimento em seus olhos, mas rapidamente desapareceu. Seu sorriso desapareceu, substituído por um rosto cheio de determinação. Então você não vai ajudar? Não, respondi com firmeza. Eu não vou te dar o dinheiro, não apoiar mais uma de suas ilusões. Seus olhos brilharam, e talvez ela quisesse dizer algo, mas ela ficou em silêncio. Então ela se levantou e se dirigiu para a porta. Quando ela estava prestes a sair da minha casa, ouvi sua voz calma do corredor. Você fez a sua escolha, Vanessa. Assim será mais fácil para todos. Não respondi. Fechando a porta atrás dela, fiquei sozinha mais uma vez. E embora ela tenha ido embora sem conseguir o que queria, eu sabia que era hora de finalmente quebrar todas essas correntes. Nesta vida, eu não era para ser apenas uma parte das expectativas de outra pessoa. Eu não me importo como você impressiona os pais de Thomas. Eu não me importo com o seu casamento perfeito e certamente não me importo mais com o que alguém pensa de você. Você está cometendo um grande erro, disse Rachel, com a voz tremendo de raiva. Você vai se arrepender disso. Sorri, sentindo uma estranha, quase agradável sensação de calma. Pela primeira vez em muito tempo, senti um espaço se abrir em meu peito, como se o peso que eu carregara todos esses anos tivesse se dissolvido de repente. Não, Raquel, respondi. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de que não vou me arrepender. Apenas alguns dias se passaram desde a visita da minha irmã, e como muitas vezes acontece, o mundo não desacelerou. Meu telefone tocou novamente e o nome Sarah, uma amiga da faculdade com quem eu não falava há muito tempo, apareceu na tela. Ela sempre foi gentil e solidária, e embora não nos cruzássemos há algum tempo, eu sabia que ela ainda guardava todas as lembranças que tornaram nossos anos de faculdade inesquecíveis. Sarah escreveu que eu deveria saber o que havia acontecido na noite anterior no Country Club. Senti meus dedos se apertarem momentaneamente na tela, incapaz de resistir, imaginando o que ela estava prestes a compartilhar. Seus pais finalmente confessaram a família de Thomas, escreveu ela. Eles não podiam mais evitar as ligações do wedding planner. Segundo Sarah, foi uma cena e tanto. Eu podia imaginar vividamente a elegante sala de jantar do Country Club, os pais ricos de Thomas em seus trajes impecáveis e meu pai e minha mãe em pé no centro das atenções, percebendo que não podiam nem pagar uma fração dos custos do casamento. Deve ter sido humilhante, o momento em que a verdade deles foi exposta na frente de todos. A mãe de Thomas, Sarah disse, literalmente ficou vermelha de raiva quando percebeu que seu plano cintilante estava desmoronando. Os pedidos de arranjos florais luxuosos foram cancelados. A suíte de lua de mel nas Maldivas foi cancelada, e o champanhe vintage foi substituído por algo muito menos refinado. No final, os pais de Thomas concordaram em cobrir todas as despesas sozinhos, mas o estrago havia sido feito. O casamento foi adiante, mas sua grandiosidade estava longe do que havia sido planejado originalmente. Meu nome não estava na lista de convidados e, sinceramente, não esperava que estivesse. Meus avós, ao saberem dos planos do casamento, receberam um convite, mas, não vendo sentido em comparecer, recusaram educadamente, citando compromissos anteriores. Eles passaram aquele sábado comigo, fazendo um piquenique no quintal de casa, evitando qualquer menção ao evento. Quando as fotos do casamento, como era de se esperar, apareceram nas redes sociais, me vi percorrendo-as com uma taça de vinho na mão. Rachel, em seu caro vestido de grife, parecia uma verdadeira princesa. Thomas estava ao lado dela, sorrindo rigidamente, cercado por seus pais, que naquele momento pareciam tão caros e estáticos quanto as decorações da foto. Meus pais, com suas roupas novas, provavelmente compradas a crédito, não conseguiam esconder seu desconforto.
Seus sorrisos eram forçados e suas poses estranhas. Os pais de Thomas apareceram em várias tomadas, suas expressões variando de desprezo mal disfarçado a descontentamento aberto. Em uma foto particularmente reveladora, a mãe de Thomas olhou para meus pais com um olhar que normalmente era reservado para algo desagradável encontrado na sola do sapato de alguém. Sarah continuou enviando atualizações, me contando como a vida, após o casamento, estava se desenrolando para Rachel e Thomas. Eles haviam se mudado para uma casa que seus pais haviam comprado para eles, mas meus pais raramente visitavam. Logo ficou claro que o comportamento deles não correspondia ao alto status, que acabou sendo tão importante para a família de Thomas. Os jantares de domingo, antes uma tradição familiar, não faziam mais parte de seus planos. A cada dia, sentia cada vez mais como essas pessoas estavam se tornando estranhas para mim. Eu não falava com meus pais ou minha irmã desde o início do casamento. Era difícil para mim acreditar que voltaríamos ao tempo em que algo nos conectava. Duvidava que voltássemos a encontrar um terreno comum, mas sentado em meu apartamento, vendo o pôr do sol pintar o céu da cidade em tons de ouro, tomei uma decisão final. Cheguei a um acordo com o fato de que algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer como cinzas.